Rony Jorge, artista plástico itapetinguense, recentemente esteve na África e agora está aqui em Itapetinga. Bacana, Rony. Prazer ter você aqui de volta. Prazer é meu. Boa noite a todos da G4tv.com. Enfim, e aí passeando em Itapetinga, vi hoje por acaso esse projeto aqui, achei bonito. Acho que são coisas boas que acontecem para a comunidade. Recentemente na África, o que tem novidade de lá, Rony? Eu tenho feito algumas coisas fora do Brasil com alguma frequência, né? Faço direção visual de um evento em Paris há alguns anos. E este ano, durante o período da Copa, por conta de um projeto do Ministério da Cultura e Fundação Palmares, junto com artistas do Rio, eu estive em Joanesburgo, que eram várias ações do Brasil. Fiz um carro alegórico para o Carnaval de Soweto, com artistas do Rio e também de lá da África. E agora, recentemente, teve uma coisa que foi muito importante, porque a África começa, a África do Sul, basicamente, estou falando, começa suas mudanças todas e precisa de implementação de novas ideias. E o Brasil, neste momento da sua situação política e econômica do mundo, começa a poder oferecer uma série de coisas para esses países que, assim como o Brasil, estão se organizando em relação à nova ordem mundial. Olha só que bacana. Agora, Rony, eu sei que você é amigo, muito ligado à família do Caetano Veloso. Como é que é esse contato que você mantém com Caetano Veloso, Dona Canoa, enfim, a família? São amigos queridos, assim, como tantos outros. É claro que, sendo a família que as pessoas sabem que tem uma coisa que me deixa orgulhoso de poder conviver, fazer coisas com eles. Tenho feito muitas coisas com Jota Veloso, que é um sobrinho de Caetano. E somos muito amigos, e assim como dos outros, e volta e meia a gente faz coisas juntos. Recentemente houve na Concha Acústica um projeto, a 10ª edição de um projeto chamado Noite de Santo Amaro, em que participam vários artistas de Santo Amaro e outros artistas do Brasil como um todo. Teve inclusive este dia a participação de Caetano Veloso, e eu fiz o cenário para o evento. Olha só que bacana. Bom, Raoni é o seu sobrinho, é o filho do Maciel, e agora está detonando na banda Rio Vermelho, fazendo um trabalho assim super diferente. O que você poderia colocar do Raoni pra gente? Que Raoni também tá petinguense, pô. Eu acho que Raoni é um motivo de orgulho para Itapetinga, mais um dos motivos de orgulho para Itapetinga. É meu sobrinho querido, tenho muito orgulho de ser tio dele. É um artista muito talentoso e tem conseguido, com sua disciplina, etc., ser reconhecido por esse talento. E tem feito muito sucesso lá, tenho visto coisas e tudo. Eu lembrei, como eu havia te contado antes, que eu chegando dessas viagens, assim, aí passei por alguns outdoors e que ele aparecia. E fiquei orgulhoso, e acho que a Itapetinga tem que se orgulhar disso também. Eu particularmente acho que esta coisa de fazer trabalhos fora, de ter algum reconhecimento do próprio Raoni, por exemplo, falo de mim e também de outros artistas, é preciso, talvez a gente pudesse fazer coisas mais voltadas para a cidade, talvez a gente pudesse fazer coisas mais na cidade, porque senão vira só estampa, né? Então é preciso que eu, por exemplo, o próprio Raoni e outros artistas, a gente possa, com o que for possível e com o que for solicitado, contribuir para as coisas da cidade também, como já é feito fora. Jorge Alves e Dilson de Oliveira. Eu gostaria que você tecesse comentários sobre esses dois nomes, inclusive artistas itapetinguenses. São meus mestres, assim como tantos outros, em circunstâncias diferentes. Assim, do ponto de vista da inauguração da minha vida como artista, meus mestres primeiro são meu irmão mesmo, Maciel, e minha mãe, que cuidou disso, de me dar atenção por causa disso. E a partir daí eu tive a sorte de ir em Itapetinga, mesmo eu criança, mas havia uma geração que era anterior à minha, pessoas mais velhas, que tinha muito talento, e Itapetinga tinha uma produção de arte, de cultura, que eu tive a sorte de, ainda criança, poder ter feito parte. Aí nesse sentido entra Coelho Dias, Dilson Oliveira, o próprio Jorge Alves, assim, com Coelho e com Jorge, e com o saudoso, queridíssimo mestre desses outros mestres também, São Félix, eu pude conviver de muito perto. Recentemente esse episódio me deixou muito triste. São Félix foi a primeira pessoa que me fez ter contato com a escultura. E assim, é claro que... Então neste momento me toca mais falar dele do que sobre os outros, embora os outros tenham tido importância, mas por exemplo, numa conversa com Dilson de Oliveira, eu falava que a primeira pessoa que fez com que eu tivesse contato com a escultura foi São Félix. E Dilson comentava comigo que São Félix foi a primeira pessoa que deu um livro de arte para ele ler.
Então, é claro que isto é uma coisa que nos toca a todos. São Félix, eu acho que Itapetinga tem historicamente uma dívida com São Félix, porque não, embora o tratasse como um querido que sempre foi, há uma falta de reconhecimento de uma forma, tem a praça lá, tá tudo certo, mas há uma falta de reconhecimento com a grandeza dele, assim, porque você está falando comigo dessas coisas de sair do Brasil e voltar, você citou Dilson, etc., mas ele foi meu mestre, entendeu? Então, nesse sentido, e continua aqui a vida toda. Eu fiquei muito triste com tudo isso. Continuo muito triste e acho que eu tenho essa dívida, a cidade de Itapetinga tem essa dívida com ele. A Casa do Estudante, o Resita, em Salvador. Qual a importância da Resita para os estudantes itapetinguenses? A Resita tem uma importância fundamental na minha vida, porque eu estudei lá e pude ir para Salvador para fazer faculdade, dar seguimento à minha carreira por causa dela. Tem alguns aspectos da história da Resita que são bem peculiares. É importante dizer que ela foi fruto de uma requisição de estudantes que na época eram ligados ao que se chama de esquerda. E o prefeito na época, um visionário, José Vaz Pinheira, era ligado ao que se chama de direita. Mas ainda que assim o fosse, ele percebendo a importância que teria aquilo para a vida da cidade, ele adquiriu esta casa. E é a primeira aquisição mesmo de uma casa na capital para receber estudantes da sua cidade por uma prefeitura do interior. E assim, não só eu, mas milhões de pessoas passaram por, algumas delas voltaram para Itapetinga e continuam oferecendo o seu conhecimento para a cidade, o próprio Cal, que é o secretário do Meio Ambiente, eu mesmo, e acho que eu não sei como é que está hoje, porque tem muito tempo que eu saí de lá, mas volta e meia eu fico pensando que a cidade poderia ter uma relação de integração maior do que com a Resita por conta do conhecimento que se produz. Eu não sei quais são as formas, se pessoas de lá pudessem participar mais ativamente da vida cultural da cidade, ou com seus serviços ligados a diversas áreas, assim, com educação, saúde. Enfim, eu acho que a Resita é também um dos motivos de orgulho de Itapetinga. Valeu, queridão. Prazer ter você aqui com a gente. Você vai agora para Salvador essa semana e retorna quando a Itapetinga? Eu tenho a pretensão de retornar em abril. Eu vim ontem, cheguei ontem porque me deu muita saudade da cidade, da minha família, sobretudo, de minha mãe, meus irmãos. E volto amanhã porque tem coisas do carnaval a serem feitas, eu estou participando, sempre participei do processo de algumas coisas ligadas ao Carnaval de Salvador, criando figurinos e fazendo carros, trios elétricos, essas coisas. E eu tenho alguns trabalhos para fazer, por isso que eu tenho que voltar rápido, senão eu ficaria mais tempo. Mas eu pretendo voltar e ficar mais tempo. Valeu, Rony, boa sorte. Obrigado, meu.